Amigas e amigos, o Tribunal Moro sempre foi um festival de arbitrariedades, de sandices, de imundícies. Mas tem um elemento novo que precisa ser considerado, é que cada vez mais ele vai perdendo, vai tirando essa máscara, né? Deixando o próprio Sérgio Moro, o próprio juiz, né, vai tirando a máscara, deixando de ser aquela figura empoada, né, aquela figura maquiada. É que a gente sabe que, eu tenho falado isso aqui reiteradamente, uma coisa é quem vê ele nas palestras, aí nas entrevistas e tal, outra coisa é quem conhece ele, é quem acompanha os depoimentos lá em Curitiba, como ele se comporta. Teve um caso hoje, quarta-feira, com o advogado, a defesa do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin, né, um quebra-pau. Botei aqui nesse canal, outro lado da notícia, agora há pouco, né, as atitudes, só observar, quem duvida do que eu falo aqui, vai lá ver como ele tratou a questão. Criou uma audiência fake, né, aquela história que eu tenho falado aqui, a técnica dos fascistas. Né, ficou famoso no processo da Segunda Guerra Mundial o nome Quisling, né, que era o que assumiu o governo quando a Alemanha nazista invadiu a Noruega. Isso ficou como sinônimo de quinta coluna. Agora aqui, o que nós temos aqui, o que mais temos aqui nesse processo todo é quinta coluna. Aliás, tem quinta, sexta, sétima, oitava, né? Tem as gradações, tem a quinta coluna aí dos cachorros loucos, a quinta coluna da rataria pretoriana midiática, né? A quinta coluna desse tribunal, né? Porque é um tribunal único, o Tribunal da Lava Jato, o Tribunal Moro, né, que tem a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, a quarta instância, dentro da estrutura do judiciário. Chega-se ao STF, lá também tem o Tribunal Moro, o Tribunal Lava Jato. O Moro é uma espécie de chefe de tudo isso, né? Perdeu-se completamente as autonomias, né? As tramitações dentro da legalidade, do que determina os regimentos. A gente viu no TRF4 a condenação do ex-presidente Lula, o julgamento do habeas corpus no STJ, o que foi o Tribunal Moro lá do STF, como eles se comportaram no julgamento do pedido do habeas corpus do ex-presidente Lula. E teve o episódio da prisão do ex-presidente, que foi de uma rudeza, de uma vulgaridade. Eu, sinceramente, não imaginava que eles chegassem a tanto. Ou seja, perderam completamente, né, tiraram completamente a máscara, perderam os cuidados que eles tinham, né, que procuravam. O Sérgio Moro se manifesta assim. Se ele se manifesta assim numa audiência com a defesa do ex-presidente Lula, né, com o advogado da defesa do ex-presidente Lula, imagina o resto. É o que? É isso, né? É a crueldade. É o tipo de gente que fascista, né, de índole fascista, de ideologia fascista, que sente prazer na crueldade, na insanidade. É exatamente isso. E isso vai moldando todo um sistema, né? O Tribunal Moro, né? O Tribunal da Lava Jato. Essa pressão que eles fazem aí na ala do STF, né? Do Tribunal Moro. O STF não existe mais. Do ponto de vista institucional, não existe mais. Existe lá um grupo, né, que tenta defender alguma coisa da Constituição, e a turma, a maioria, né, que se formou aí no julgamento da habeas corpus do Lula, né, que é o Tribunal da Lava Jato. É uma espécie como se fosse um túnel, um canal, uma espiral, né, que dentro dessa espiral estão todas as instâncias do Poder Judiciário aí a serviço desta estultícia que é esse Tribunal Moro, esse Tribunal da Lava Jato. Basta ver aí como o Sérgio Moro elogiou o Barroso, o pangaré da Globo, o Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, a Rosa Weber, né, se comportou como um chefe deles. Olha, votaram direitinho, né? Faltou dizer, do jeito que eu mandei eles votaram. Né? Não é à toa que aí esses senadores progressistas, democráticos, que constituíram essa comissão aí, né, a Comissão de Direitos Humanos, um grupo, né, a partir da Comissão de Direitos Humanos e Legislação, né, participativa do Senado, que aprovou um requerimento para que eles fossem lá, né, ver as condições do ex-presidente Lula providencial. Eu acho que às vezes ainda nós estamos patinando nessa questão, né, da defesa do ex-presidente Lula. É necessário organizar aí manifestos, abaixo-assinados, né, fazer uma correia de transmissão, né, desses acontecimentos, de denúncia, né, fazer seminários, aí, debates, chamar gente, né, que debate essas questões, produzir documentos,
né, fazer contatos no exterior para se organizar, algo como foi feito quando o Prestes foi preso, né, em 1936, né, depois do Levante de 1935, uma grande mobilização envolvendo intelectuais, artistas, né, democratas, né, gente civilizada, porque eu considero que é uma situação muito grave essa, né, com esse novo elemento, essa rudeza, essa vulgaridade, uma vulgarização de tudo. Não tem mais nenhum resquício de civilidade nisso, de cumprimento das regras democráticas da Constituição, dos códigos, etc. Isso é um perigo, né? Porque é a partir daí que vai emergir o processo de condução do processo golpista. Agora, não estou dizendo aqui que vai se repetir, né, o que aconteceu em 64, em 37. Né? Agora, o processo que pode emergir de uma situação dessa, né, pode sim ter coloração fascista, né? De fascismo descarado, governar pelo fascismo. Como é que eles vão governar? Né? Tem vários exemplos, desde que eu falei, né? O cinismo no abstrato, o cinismo no concreto. No concreto a gente vê que é isso aí, né? Agora eles ficam governando no abstrato. Cria esse mundo deles onde eles tramam todas as suas falcatruas, as suas maracutaias, aí vende para o povo isso em regime de monopólio de cartel. O processo agora de sucessão do presidente golpista Michel Temer, né, caminha, isso tudo que nós estamos vendo é para exatamente moldar este caminho, né, para entregar o processo de condução do golpe, né, nas mãos de alguém, né? Alguém vai ter que conduzir isso aí. Ou elege aí um títere, né, um Zé Ninguém qualquer aí, um figurante. Aí põe gente da bufunfa nos ministérios estratégicos, deixa aí essa turminha fascista, né, que vai fazendo, vai transmutando, né, vão assumindo outras modalidades, dando outras formas, né. As coisas começam a se desenhar por aí. É necessário fazer essa resistência, né, com intelecto, envolvendo o máximo de gente, né, fazer a denúncia concreta, né, porque é isso, né, e analisar as coisas do ponto de vista concreto, a realidade do povo, levantar as reivindicações do povo, as necessidades do povo, os movimentos sociais, né, o movimento sindical. Isso aqui está acontecendo, desemprego, né, retirada de direitos, etc. Acho que há uma certa letargia, até uma perplexidade pelo acontecimento, mas é fundamental isso, né, sair um pouco dessa letargia para se produzir ações efetivas de denúncia e combate a essa situação toda. Né, dizer para o povo, isso aí não é combate à corrupção não, isso aí é para roubar vocês. Né? Se fosse corrupção, né, estaríamos no céu. Se isso aí é corrupção, estaríamos no céu. A Lava Jato se vangloriou aí, né, de ter repatriado saiu aí na mídia hoje, 576 milhões de reais em 4 anos. É um dinheiro que a gente não sabe direito, repatriou, foi para onde, né, como é que isso é administrado. Agora, só em Maringá, no desvio lá envolvendo o amiguinho do Sérgio Moro, em valores atualizados, dizem que chega a R$1 bilhão. Olha aí a relação das coisas, né? É isso, né? Quem acredita nisso aí, acredita em anjos caídos do céu, né? Que surgiram aí, sabe-se lá por onde, pela televisão, né? Pelo canal da Globo, né? Que estão deixando o Brasil limpinho, cheiroso, né? Como aquelas gravuras. Teve até um meme que circulou aí nas redes sociais, aquelas gravuras bíblicas, né? Que tem aí, né? As crianças andando pelos riachos, homens e mulheres acenando um para o outro, aquelas paisagens, né, para dizer que aquilo ali é o paraíso, o céu é daquele jeito. É o céu deles, eles tentam vender essa imagem, né, quando a gente sabe que, na verdade, se eles forem de fato para o céu como eles dizem que vão, né, aquilo lá vai virar um inferno, conforme eu tenho falado aqui. Tem aí uma frase que eu selecionei aqui do presidente do Goldman Sachs no Brasil, que é o Paulo Leme, conhecidíssimo barão aí da bufunfa, né, negocistas, dessa gente barra pesada, da corrupção barra pesada, né, que ele disse no Estadão, está no Estadão, que a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar de ter sido um processo difícil, foi positiva para o país, pois a justiça cumpriu o seu papel.
É isso que eu falo aqui, é o nós, né? O nós do povo e o nós da Globo. O nós da Globo, a Globo, nós, todos os programas da Globo tem lá. Eles falando de corrupção, que não sei o quê. Pode ver, pode observar. Até nos programas da tarde aí tem isso aí. Eles falando, né, do combate à corrupção, aqueles vídeos que a Globo manda as pessoas enviarem lá para eles, né? É isso aí, né? É o nós, aquele mundo, é o mundo da abstração, onde eles tramam, fazem as tramóias deles e etc, né? A tal da opinião pública, empurrando a opinião privada a goela abaixo da opinião pública, né? Agora, no concreto, o mundo concreto é isso. É isso, tudo isso aqui que eu tenho comentado aqui sistematicamente, que a gente precisa olhar para a concretude. A abstração sem partir do concreto é vigarista, é lá que eles passam cheque sem fundo, vendem bilhete premiado, tramam. Essa que é a questão toda. Eu falei aqui que a Lava Jato ia entregar cabeças. Falei, está no editorial do jornal O Globo hoje. Lógico que pega essa questão do Lula, né, para dizer... É um desespero, né, com essa questão do Lula, é uma coisa impressionante. É o medo. É o medo da ideia Lula, da ideia. A ideia para eles é água benta, né, jogar água benta neles. Fogem como o diabo, desabalada a carreira. E fica com essa história, né? Fica a técnica goebbeliana, né? O editorial diz que chega a ser cômico, mas funciona junto a multidões desinformadas, facilmente enganadas por populistas. Essa história que o Lula falou, o discurso do Lula, né? Denunciando tudo isso aí, o que é o golpe, diz que chega a ser cômico, né? Reproduz trechos da fala do Lula. Aí diz: o resultado das urnas em certas regiões do país serve como prova irrefutável da eficácia do truque. Falando do Nordeste aqui, né? As pesquisas que saíram. Saiu mais uma pesquisa aí, o Lula liderando. Olha aí como o jogo é pesado, jogo sujo, né? Racismo. Isso aqui é racismo. Dizendo que, aquela história, né? O povo tem... A decisão do povo tem que passar pelo crivo deles. Eles que dizem o que o povo tem que decidir, o que o povo tem que pensar. Quando eles falam povo, falam olhando de cima para baixo, né? Prossegue aqui. Pois já é claro, há tempos que não são apenas petistas que têm sido alcançados nesse arrastão anticorrupção de caráter pluripartidário. Olha que mentira deslavada. Essa história que eu falei, vamos pegando os entornos, né? Isso aí, ó. Vai pegar aí, já pegaram o Cunha, possivelmente pega Écio, pode pegar José Serra, até o Alckmin entrou na alça de mira deles. Isso, claro que isso é politicagem, guerra de facção, né? Aí diz aqui, olha aqui, ó. Por ter havido alguma resistência em São Paulo, onde o Ministério Público Estadual não demonstra ou demonstrava a mesma agilidade que o Ministério Público Federal tem em outros estados para investigar tucanos, donos do Palácio Bandeirantes desde a década de 1990. Tem o caso do Alckmin aí, uma guerra, né, do Lava Jato contra, né, uma juíza aí que mandou o caso para a Justiça Eleitoral do Alckmin. Ó, guerra aberta aqui, ó, editorial do Globo. Aí diz o seguinte: mas agora o eterno argumento petista de que... Eu falei isso aqui, ó. Cantei a bola aqui, ó. Eu falo, é aquela história. Não falei? Não falei? Falei. Diz aqui, ó. Mas agora o eterno argumento petista de que nada é feito contra os tucanos paulistas começa a perder ainda mais força com a prisão decretada pela Justiça Federal do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, ou Paulo Preto. Aí, né? Pegamos Lula, mas também pegamos aqui um tucano. Os petistas estão falando coisas que não são reais e tal. Aí diz aqui, outra evidência do nivelamento ético por baixo dos dois partidos é que a classe política, os dois partidos, né? Outra evidência do nivelamento ético por baixo dos dois partidos é que o ex-governador de Minas, Eduardo Azeredo, protagonista do mensalão tucano revelado pelo Globo, foi o Globo que revelou, né? Olha aí. O Globo, sempre tem o Globo, né? Na condenação do Lula, a base da condenação foram matérias do Globo, que o Sérgio Moro utilizou, né? Que o Globo revelou, o precursor do petista foi condenado em segunda instância e terá o último recurso julgado no dia 24. Isso aqui é para fugir. Se fosse real, né, a coisa, eles teriam pegado o caixa preto do caixa 2, a privataria tucana, a eleição e a reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Olha aí, vigarista, né? O mundo da abstração, onde eles tramam, onde eles fazem as suas tramóias. Prossegue ainda entre os tucanos na semana que vem. O senador Aécio Neves, também mineiro, pode virar réu no Supremo no caso das relações nada republicanas, incluindo conversas telefônicas com Joesley Batista da JBS, aquela história, né? Esses aí foram para o lado do golpista Michel Temer,
O Paulo Preto está ligado ao José Serra. E agora tem aqui o Aécio Neves. É guerra de facção. Tem nada a ver com o que eles estão dizendo aqui com os petistas. Para dizer, né? Aproveita o embalo e joga aí, né? Ah, os petistas aí, ó. Disseram que eram perseguidos, ou os outros aí também sendo perseguidos. Eu falei aqui já algumas vezes, são as 3 dimensões do golpe. Né? Tem as 2 facções, a primeira facção, essa do Grupo Globo, a segunda facção do Michel Temer, José Serra, Aécio Neves, Jornal Estado de São Paulo, ou vice-versa, e a terceira dimensão, que é o espectro que enfrenta o golpe, de oposição ao golpe. Aí prossegue aqui, por uma coincidência que reforça a desconstrução do cacuete persecutório do lulopetismo, além de o próprio MDBista Michel Temer estar arrolado nas investigações sobre falcatruas no Porto de Santos. Olha aí, Temer, olha, eu não falei? Falei. Temer, Aécio, José Serra. Olha aí, eles querendo jogar nas garras lá do Tribunal Sérgio Moro, a facção do Grupo Globo. Aí termina dizendo o seguinte, o PT não pode mais se sentir isolado, e não é de hoje. Olha aí. Aí você joga a classe política, isso é PT, PSDB, tudo isso é classe política. Aí tem os anjos do céu, que eles trouxeram dos céus limpinhos, né? Os boquirrotos da Operação Lava Jato. Né? Aí isso, agora, no caso aí do tal do lulopetismo, o que eles querem, eu já falei aqui, é isolar o povo, né? Isolar as lideranças de esquerda, do povo, os movimentos sociais, o movimento sindical. Por isso que eu digo que é necessário levantar as reivindicações do povo e dar concretude. Fazer um grande movimento aí, né, de intelectuais, de artistas, sabe-se lá mais o que. Eu defendo essa tese, eu acho que já é o momento da gente começar a fazer isso, combater essa história aí, essas mentiraiadas todas, né? Que na verdade o que eles se borram mesmo é de medo da ideia Lula. Esse é o grande, essa histeria contra o lulopetismo, contra o petismo, é que tá o grande problema deles. Aí de cambolhada eles querem levar a outra facção também para o Tribunal Moro, né? E aí tem as dimensões, tem as facções, que eu falei aqui, os cachorros loucos. Eles instrumentalizam os cachorros loucos nesta lógica aqui, de que são os políticos, né? Serra, Aécio, Temer, né? Lula, não sei mais quem, não sei, Gleice, e etc, etc. Né? E fica essa história de que eles não têm bandidos de estimação. Interessante isso com outras palavras, de outras formas, né? Menos rude, menos grosseira, né, do que os cachorros loucos e os boquirrotos da Operação Lava Jato, eles dizem a mesma coisa. Não é que eles têm bandidos de estimação, não é que eles não têm ladrão de estimação, eles são os próprios ladrões. O que eles estimam, na verdade, é a ladroagem. Inclusive os cachorros loucos. É isso, estão em campanha descarada. Isso é campanha, inclusive campanha eleitoral. Falei aqui todos os programas da Globo, esse negócio de mandar vídeo lá para eles e tal. Campanha descarada. Porque liberdade de imprensa, na verdade, só tem no Brasil, só pode-se dizer que tem um pouquinho de liberdade de imprensa no Brasil nas campanhas eleitorais no rádio e na televisão. Porque aí quebra o monopólio. O outro lado pode falar. Não é à toa que eles tentam fechar isso, tentam restringir ao máximo, reduzir o tempo, engessar. Porque é quando o contraditório pode aparecer. Eles ficam em campanha salarial durante todo o tempo, 24 horas por dia. Campanha eleitoral, 24 horas por dia, fazendo campanha eleitoral, descarado, boca de urna. Descaradamente boca de urna. Aí quando chega no horário eleitoral, que eles dizem que é gratuito, né, de rádio e televisão, aí aparece o contraditório. Aí há a possibilidade de se ter um mínimo de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. Né? E enquanto isso eles vão engambelando, incautos, né, criando os otários, que eu falei aqui. Otários de todo jeito, o otário incauto, né, o otário consciente, o otário desavisado, né? Os patos, aquela história, né, de gato por lebre. Né? Eu quero comprar uma lebre, tem essa aqui, que é legítima. Não, eu quero uma que pareça gato. Insiste em ser otário, nem levar gato por lebre. É aquela história, né? E os patos, né? Os patos. Olha, a gente olha para esses cidadãos aí, né, que vivem aí maculando o manto sagrado da seleção brasileira, dizendo que somos todos Sérgio Moro, né, somos todos Lava Jato, e fala, é o típico do otário. Né? Olha para eles, é isso aí, né? É o pato. Né? Tem pé de pato, bico de pato, pena de pato, e faz quen-quen, o que é? Pateta. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço e até a próxima.